Olá pessoal, um abraço a todos. O Jackson Abrão Entrevista tem o prazer de receber hoje o presidente da Associação Comercial e Industrial de Goiás, Rubens Piletti. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ô Jackson, para mim é uma honra estar aqui com você e poder falar um pouquinho aí dos assuntos que está na pauta de hoje. A pauta inicial é a Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil Central, que vai ser realizada em Goiânia de 27 a 29 de agosto. Eu gostaria de uma explicação do tamanho desse acontecimento. Essa feira, ela nasceu em 2005 com o nosso ex-presidente Pedro Bittar. Foi para promover o comércio exterior goiano na época. Depois teve uma segunda edição, a primeira edição foi dentro da CIEG, a segunda edição nós tivemos a participação dentro do Centro de Convenções, foi uma feira muito maior. E durante esse período, de quase 20 anos, ela ficou adormecida. Mesmo Goiás tendo um protagonismo no comércio exterior, essa feira, ninguém mais fez uma feira de comércio exterior aqui no estado de Goiás. E ela nasce depois de uma série de eventos e missões empresariais que nós fizemos nos últimos anos. Onde no primeiro semestre do ano passado fizemos uma missão para a China, empresarial junto com o governo do estado de Goiás. Fizemos algumas adaptações, porque essa feira era para ter acontecido no primeiro semestre do ano passado. E aí nós planejamos para que ela fosse correalizada junto ao governo do estado de Goiás e a Facieste. Então, nesse momento, essa feira ela tomou uma proporção muito maior do que as outras duas feiras, tratando de política pública, negócios para valer mesmo, negócios, rodadas de negócio, expositores, mais de 170 expositores dentro da nossa feira, e a parte de educação. O que é a parte de educação? Palestras, workshops, negócios que vão ajudar, palestras, workshops, que vão ajudar aí os nossos micro e pequenos empreendedores e até os médios e grandes empresários aí na sua interlocução com o comércio exterior. O encontro reúne 7 estados: Goiás, Distrito Federal, os 2 Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Rondônia. Como fica essa divisão das atuações desses estados? Assim, tem uma unidade de, vamos dizer assim, de reivindicação? Eu gostaria que você explicasse como vai ser contemplar cada estado no encontro. O que vai acontecer? Nós trouxemos o Consórcio Brasil Central, que é um consórcio de políticas públicas que reúne todos esses 7 estados. E que hoje o governador Ronaldo Caiado é o presidente desse Consórcio Brasil Central, que faz muita articulação política, fala de temas como o meio ambiente, fala de temas como atração de investimentos, fala de infraestrutura, então nós trouxemos esse tema para dentro. E convidamos cada estado para fazer a exposição das suas atrações de investimento para o seu estado. Então, cada estado vai expor, vai ter um stand e vai falar, olha, aqui no Mato Grosso você tem essa opção para estar dentro do Mato Grosso. Rondônia vem com um tema muito bonito, que é na parte de cafeicultura, a parte de exportação de café, vem mostrar para o Brasil o que eles estão fazendo na parte de café. Então nós trouxemos os estados para efetivamente falar um pouquinho do que eles têm e o que eles podem oferecer para as empresas e para a população que está indo nesse evento. Goiânia se torna capital do comércio exterior brasileiro? Pode chegar a isso? Eu vou ser mais ousado, Jackson. Goiânia se torna a capital do mundo no comércio exterior, porque nós estamos atraindo olhares de fora do Brasil e de outros estados também. Dá para exemplificar? Olha, nós estamos trazendo aqui, até em primeira mão, nós estamos trazendo o Alibaba, que está trazendo uma das empresas do grupo, que é o AliExpress. Nós estamos trazendo empresas de Luxemburgo, nós estamos trazendo uma das maiores mineradoras do mundo, que é a Landmine, que é uma empresa muito grande do Canadá. Então, só vem se enxerga a oportunidade de fazer negócio e expor seus produtos. Em quanto tempo se concretiza? Isso é de imediato. Ninguém vem para uma feira dessa para só plantar e não colher nos próximos meses, Então, isso, consequentemente, a gente vai ter aí uma ação muito forte, tanto das entidades que vão participar, da CIEG, do Fórum das Entidades Empresariais, do governo de estado, para que a gente possa trazer essas oportunidades e concretizar aqui nas atrações de investimento. O impacto da reforma tributária nesse encontro? Vai ser discutido nas políticas públicas, com certeza. E principalmente a área de serviço. A área de serviço é uma área muito
vulnerável, né? Então, por exemplo, um salão de beleza, uma barbearia, que tem ali uma alíquota muito pequena, abaixo dos 10%, né, que você tem ali na sua prestação de serviço. Com a reforma tributária, essa alíquota pode subir para quase 30%. Agora, o que garante os direitos e deveres dessa população empresarial? Então, isso a gente vai discutir de uma forma muito forte dentro dessa feira. E as pautas que podem ser prejudiciais? As pautas que podem ser prejudiciais, uma delas é a reforma tributária, né? A falta de crédito, o aumento da taxa de juros, a inflação voltando novamente a nos rodear. Então essas são pautas que nos preocupam aí e nós vamos discutir dentro da feira. Pelo que a gente sabe, o setor de serviços é o principal afetado e está desaquecido desde o anúncio da reforma. O setor de serviços, ele de uma forma muito tradicional, ele fica ali esperando alguma resposta também do governo, né? Quando a gente fala sobre o setor de serviços, nós temos as micro, médias e grandes empresas. As grandes empresas, elas seguram as suas contratações, elas são grandes geradoras de imposto. Então, além da falta de mão de obra qualificada que nós estamos enxergando hoje, que isso aí já não é nem mais pauta de estar falando e ainda continua acontecendo. Nós temos uma migração de posto de trabalho de uma empresa para outra, o que acaba tendo uma ruptura na prestação de serviços e principalmente a continuidade de entregas das empresas. A relação com o governo do Estado em missões empresariais permanece? Permanece. Nós seguramos um pouco nesse primeiro semestre, principalmente por causa da feira, e uma outra questão foi devido às eleições, né? Mas nós somos um grande parceiro. O ano passado nós fizemos 2 missões empresariais para a China, uma com o vice-governador Daniel Vilela e o outro com o governador Ronaldo Caiado, principalmente para fazer essa interlocução entre o setor privado e o setor público nessas grandes missões, principalmente na China, que a gente vê essa interlocução muito forte. A economia goiana tem crescido acima da média nacional. A queda da safra de produção agrícola pode afetar? Pode afetar, e um outro ponto também, Jackson, que nós estamos vendo, é uma crescente solicitação de pedido de recuperação judicial. No agronegócio existem muitos subsegmentos. Tem segmento que está muito bom e tem segmento que está sofrendo com a economia. Então isso pode ser alguns dos fatores que o nosso PIB, que foi sempre segurado pelo agro, não cresça da forma que vinha crescendo. A indústria goiana também não vem bem neste primeiro semestre. Em relação aos outros períodos, realmente ela deu uma desaquecida. Isso tudo porque quando a gente tem uma insegurança jurídica e uma insegurança da política pública, né, de atração de investimentos, da questão de tributos, igual a reforma tributária, as grandes empresas elas acabam dando uma segurada no seu planejamento estratégico, e isso é reflexo. Isso é reflexo do que está acontecendo hoje. A CIEG tem, vamos dizer assim, atuado em todo o estado efetivamente? Nós nascemos, Jackson, em 1933. Né? Nós somos praticamente 1937, já estou dando um spoiler antes da hora. 1937, a CIEG, ela foi a grande entidade de classe e mãe de várias outras entidades, nasceram da própria CIEG. E ela veio sempre trabalhando no estado inteiro. Apesar de todos, né, praticamente todos os municípios terem os seus CDLs, terem as suas associações comerciais, mas nós trabalhamos muito juntos, principalmente através da interlocução com o poder público. Nós estamos aqui dentro da capital e a gente acaba fazendo um papel muito forte entre o estado inteiro, principalmente na questão de atração de investimentos e na questão também de políticas públicas locais. O setor de serviço, como você já falou, foi reduzido muito o nível de contratação. Concorda? Eu concordo 100%. A gente tem aí são subsegmentos que estão aquecidos, como, por exemplo, a área de tecnologia. A área de tecnologia poderia estar muito maior e muito melhor dentro do estado de Goiás. Por que não está? Nós não temos mão de obras ainda qualificadas, né? As empresas privadas estão investindo como nunca dentro dos treinamentos e capacitações. A gente vê programas de governo, das federações também, soltando muitos treinamentos, mas nós precisamos de efetividade desses treinamentos para que esses postos de trabalho sejam migrados e realmente efetivados dentro das empresas. Como que a inteligência artificial pode ajudar?
A inteligência artificial ela não vem para acabar com as posições de trabalho, ela vem para complementar a qualidade e principalmente a entrega dos serviços prestados e com mais acuracidade, com mais precisão, a gente ter mais certeza daquilo que a gente está fazendo e criticidade, A gente tem que ter crítica naquilo que a gente faz e entrega. Então, o erro humano que às vezes passa despercebido, pode ser que a inteligência artificial vai te ajudar para que aquilo não ocorra. Outra coisa, como é que fica a CIEG diante da eleição municipal, que tem aí vários candidatos? Tradicionalmente a CIEG sempre esteve à frente dos pleitos de eleições, qualquer cargo. Esse ano não vai ser diferente, A gente fez ali o nosso debate político no último pleito a prefeito, com o Maguito Vilela dentro da CIEG, e nós vamos fazer também novamente, agora dessa vez junto ao fórum das entidades empresariais e depois cada entidade. Decisão altamente democrática? Decisão altamente democrática. Para decidir a quem que recebe? Não, a quem vai apoiar, a CIEG sempre se mantém autônoma. Agora, cada um tem a sua preferência, ou o presidente ou a sua diretoria, mas a entidade ela é apartidária e ela não se posiciona a favor de A ou de B. Na sua visão, o que precisa para se tornar maior ainda a CIEG? A CIEG ela precisa mostrar e comunicar melhor. A CIEG ela vem fazendo um papel fundamental na vida de muitos empresários e principalmente agora na pandemia, que nós salvamos muitos CNPJs, Jackson. Assim, foi impressionante o tanto de empresas que nos procurou no momento de dor mesmo. E a gente fez um papel de interlocução muito grande, seja para crédito, seja para reestruturação, seja para salvar a saúde mental dos seus colaboradores empresários, mas a CIEG ela precisa comunicar melhor perante ao público empresarial. Rubens, o que a gente percebe andando pela cidade, o tanto de lojas e, vamos dizer assim, o comércio que tem fechado em decorrência, vamos dizer assim, da realidade vigente hoje, ou se é uma consequência da pandemia. Qual é a visão da CIEG sobre isso? Eu acredito, e a nossa visão institucional, ela vem um pouco, sim, da crise de 2015, se arrastou pela pandemia e ela começou a ser jogada no lixo pela gestão atual hoje da prefeitura, principalmente aqui dentro da capital. Hoje nós não temos políticas públicas para que as empresas possam realmente se estabelecer aqui na capital e não tem sustentabilidade. Por exemplo, eu faço um grande planejamento de obras, eu mato geralmente uma determinada área. Então nós tivemos problemas na Castelo Branco com os empresários, nós tivemos problemas na 136 com os empresários, nós temos problemas no centro da cidade, então isso é uma constante. Então a gente vê que isso falta planejamento dentro da gestão hoje da Prefeitura de Goiânia. Você chegou quase lá, mas eu gostaria que você enumerasse quais são as principais necessidades da nossa capital em termos de ajuda do poder público. Nós temos que ter incentivos fiscais para os empresários se manter e manter os empregos dentro da capital. Hoje nós não temos nenhum projeto efetivo de incentivo fiscal da Prefeitura. É zero. Nós não temos um cronograma de planejamento de entrega de obras que vai mostrar para o empresário o que ele efetivamente precisa fazer para, naquele momento, vamos dizer que isso é uma tortura, deixar as lojas fechadas ali naquele momento, sem cliente, o que paga a conta, o que mantém os empregos são os clientes. Então, qual que é o planejamento de início, meio e fim de uma obra? Nós não temos e isso não é comunicado aos empresários da região. Nós não temos grandes polos de desenvolvimento aqui dentro da nossa cidade. Vou te dar um exemplo. Goiânia naturalmente vem se tornando a capital do centro de serviço compartilhado. O que é isso? As grandes empresas, elas pegam ali os seus departamentos financeiro, faturamento, contábil e colocam todos no mesmo ambiente para tomar conta de todas as suas empresas no Brasil inteiro. E Goiás vem atraindo essas grandes empresas, principalmente do agro, para que elas possam gerir as empresas de dentro de Goiânia. Quais são os incentivos hoje que Goiânia tem para essa população? Não tem incentivo. Igual esse segmento, nós temos vários outros. Logística, que Goiânia vem se despontando e despontando muito. Então, falta realmente muita interlocução e
terminar aquilo que começa. A gente vê um início de um planejamento, às vezes meio tumultuado, mas assim, quase 100% das vezes não tem um projeto finalizado. Qual seria a primeira atitude se você fosse prefeito de Goiânia para ajudar a capital? Olha, chamar efetivamente o setor produtivo para ouvir as demandas e principalmente a população que está sofrendo aí dentro desses bairros mais distantes, mas que tem um valor na economia goiana muito grande. Mas não é só chamar aí o setor produtivo para fazer uma reunião, mas para fazer um plano de governo mesmo e de entrega dentro da nossa capital. O Banco Central vê como mais risco de alta do que de baixa da inflação e fala até em aumentar a taxa de juros caso seja preciso. E aí? Essa é uma das nossas bandeiras dentro da CIEG. A gente não acredita muito que essa forma que estão tratando a economia vai dar certo e que vai dar resultado para todos nós. Nós temos estudos provocados até pelo nosso vice-presidente, o senhor José Alves, que mostra que quanto mais baixo é Selic, mais crédito, mais emprego, a economia ela se deslancha de uma forma muito mais rápida. Então isso para nós deveria ser completamente ao contrário. Um segundo ponto, todas as reformas deveriam passar por uma reforma monetária primeiramente. Isso é um pensamento bem radical e quase impossível de acontecer porque existem os lobbies dos bancos. Os bancos não vão deixar que isso aconteça porque fica tudo debaixo do braço dos bancos. E terceiro, ou no nosso posicionamento deveria ser o segundo, a reforma administrativa. A política pública, os órgãos, sejam em esfera municipal, estadual ou federal, ele é muito inchado. Imagina uma empresa com 55 mil funcionários, que é o caso, aproximadamente, que é o caso da Prefeitura de Goiânia, que não tem efetividade de entrega. Está fardada a falência. É uma empresa muito grande e com uma morosidade muito grande. Então, a desburocratização e a reforma administrativa, depois de uma reforma monetária, só assim nós pensaríamos numa reforma tributária mais tranquila, mais bem pensada e não atropelada como foi. Para finalizar, a reforma tributária tem sofrido elogios e críticas. Na sua visão, ela se tornou necessária para o país? Já passava da hora de acontecer. O grande ponto da reforma tributária foi aprovar a reforma tributária sem saber o que vai acontecer. Então, aprovamos a reforma, está tudo certo. Agora, o que vai acontecer? É essa interlocução que nós estamos fazendo, a CIEG, o Fórum das Entidades Empresariais, para que a gente sofra menos e tenha menos surpresas ao caminhar da reforma tributária, porque realmente ainda existe muita especulação. Percentual do varejo vai para X%, serviço vai chegar a quase 30%. Então, existe muita especulação, pouco conhecimento técnico ainda, e é isso que a gente vem fazendo. Chegou a hora de fazer, agora, da forma que foi feita, foi meio que atropelado. Rubens Filetti, presidente da CIEG, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso bate-papo, vamos assim dizer. Ô Jackson, eu que agradeço. Eu que agradeço. Se tiver alguma novidade, aproveite a ocasião. Eu que agradeço. Uma das novidades que nós temos é que nós descobrimos que a nossa entidade não tem só 87 anos, Nós descobrimos que a nossa entidade nasceu em 1933, na cidade de Goiás, e agora nós estamos reescrevendo a nossa história, linkando todos os pontos para mostrar que realmente essa entidade nasceu para cuidar do CNPJ, para realmente mostrar para que a CIEG existe ali na Rua 14 até hoje, passando pela Goiás, depois indo para a Rua 14, e também fazer um convite, Jackson, para todos que nos assistem, entrar ficomex.acieg.com.br. Nós temos lá as inscrições já liberadas, as inscrições para as rodadas de negócio, muitas empresas de fora querendo comprar de nós, goiano, produtos, serviços, Então vai ser um evento muito bacana, juntando com a experiência e a longevidade da CIEG. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Jackson.